Estamos assim a dar início a mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política, económica e social do Concelho de Guimarães. Nesta edição com Mariana Silva, Francisco Teixeira, a que se junta o Eduardo Fernandes para, nos próximos 45 minutos, olharmos para alguns dos temas que marcam a atualidade de Guimarães. E, inquestionavelmente, quinta-feira, ontem, foi dia de reunião dos órgãos políticos, dos órgãos de decisão do Concelho. De manhã, a habitual reunião quinzenal da Câmara Municipal. À noite, reunião extraordinária da Assembleia Municipal. Ora, e o painel do Guimarães em Debate acha que esta reunião extraordinária da Assembleia Municipal merece que se olhe detalhadamente para ela. Não sei há quanto tempo é que já houve a última reunião extraordinária da Assembleia Municipal, mas foi há bastante tempo, francamente não me recordo. Veremos se os membros do painel têm melhor memória do que eu e se recordarão quando. O que é que estava em discussão? O direito à mobilidade, o Plano Ferroviário Nacional. Assinalar que no período antes da ordem do dia contou com a presença do professor José Mendes, professor da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, autor de um estudo sobre a mobilidade entre Guimarães e Braga, encomendado pela Câmara Municipal de Guimarães para apoio à decisão, tal como referiu na reunião de ontem da Assembleia Municipal o Presidente da Câmara, Domingos Bragança. E igualmente presente também Álvaro Costa, é professor do Departamento de Engenharia da Universidade do Porto e autor de um estudo, também pedido pela Câmara Municipal de Guimarães, sobre a modalidade no Concelho. Ora, foram estas duas intervenções no período de antes da ordem do dia que concentraram muita da atenção dos deputados da Assembleia Municipal e também olharemos hoje sobre algumas das afirmações que foram aí produzidas. Mas eu, antes de mais, permitia-me que começasse por ti, Mariana, perguntando-te, foi uma sessão extraordinária que foi convocada por pressão da CDU, a que depois anuíram os restantes partidos, mas há uma pergunta que se impõe. Porquê apenas estes dois especialistas presentes na sessão da Assembleia Municipal e não, por exemplo, um representante da Ordem dos Engenheiros do Norte que também fez um estudo sobre esta questão da ligação Guimarães a Braga e que aponta para meios muito diferentes destes? Antes de mais, boa noite a todos. A questão para chegarmos até à Assembleia Municipal Extraordinária, eu já lá estou há alguns anos e não me lembro de ter existido nenhuma até agora, muito menos proposta por partidos, não é? Porque sempre tentamos que estas agendas longas que a Câmara nos apresenta, que até fossem feitas também em Assembleias Extraordinárias, mas nunca aconteceu. E por isso, nesta, a CDU, depois daquele debate sobre a mobilidade que fez, saiu esta ideia de se pedir uma Assembleia Municipal Extraordinária que não avançasse muito para além da data específica para o final da consulta pública, para que pudéssemos participar também na consulta pública, que é para isso que elas servem, que é para ter participação e dizer ao Governo aquilo que o povo sente e quer e necessita. E a partir deste momento em que a CDU propõe, os outros grupos municipais, como eu disse aqui na semana passada, aceitaram, unanimemente todos aceitaram, tem que ser um terço da Assembleia a aceitar e a partir daí começa uma negociação de como é que será, em conferência de líderes, em reunião de líderes, como é que será esta Assembleia Extraordinária, não é? Teve um ponto único, direito à mobilidade, Plano Ferroviário Nacional, mas o PS propôs que estes dois técnicos fossem à Assembleia, que estariam disponíveis para ir à Assembleia apresentar os estudos da Câmara. Também aqui é negociado, não é? Entre os grupos municipais e a maioria venceu e por isso tivemos lá estes dois técnicos. Se outros partidos tivessem apresentado outras possibilidades, também poderiam ter estado presentes nesta Assembleia, caso houvesse concordância. E por isso, ou então seria só ali aquela discussão com os grupos municipais e a Câmara. Aqui, na minha opinião pessoal, houve realmente uma artimanha do PS e da Câmara, provavelmente, em que se focasse mais o debate, e por isso foi tão demorada esta Assembleia, em que se focasse mais o debate na apresentação que os técnicos fizeram destas opções, que já conhecíamos, mas que não cabem no Plano Ferroviário Nacional, na nossa opinião. Porquê? Porque não é um plano de mobilidade nacional.
É um plano ferroviário nacional. E, por isso, aqui neste plano devia estar apenas ferrovia. E aquilo que se pretendia, e que eu acho que se continua a pretender, é que a Câmara Municipal questionasse, concordando ou não, questionasse o Governo porque é que Guimarães ficou de fora destes investimentos. Porque nós ontem pudemos ouvir lá algumas... Isso, Mariana, deixa-nos ouvir, deixa ouvir quer o Francisco, quer o Eduardo sobre esta questão da convocação de técnicos e o lugar cimeiro que lhes foi dado nesta discussão. Eduardo, como é que olhou para a discussão de ontem no que toca ao diálogo havido entre os eleitos e os técnicos convidados? Olá, boa noite a todos e a todas. Em relação aos técnicos e ao diálogo na Assembleia Municipal Extraordinária, que, a meu ver, e claro do PSD, muito bem, porque é um assunto fundamental para o desenvolvimento de Guimarães e da região, esta questão da ferrovia, para a próxima década, e, portanto, ainda bem que aconteceu esta discussão. Os técnicos, e a minha opinião sobre a sua pergunta muito específica, António, é que nós já tínhamos ouvido estes dois professores, o professor José Mendes e o professor Álvaro Costa, já ouvimos em reunião de Câmara, já ouvimos na apresentação do plano de mobilidade, inclusive, do Conselho de Guimarães, que foi o professor Álvaro Costa que o apresentou. Enfim, muitas destas ideias foram, enfim, reditas na Assembleia Municipal de ontem. Não era nada que fosse do desconhecimento absoluto dos partidos. Atrevo-me a dizer que muito pouco daquilo que foi dito era do desconhecimento dos partidos. Estudos sobre os quais os partidos já tinham formado opinião, já tinham levantado questões e que, na minha opinião, não deveria ter sido feito assim, porque as questões que se levantam agora e que têm sido levantadas pelos partidos que têm representação na Assembleia Municipal são questões políticas, não são questões técnicas. Os estudos nós já dissemos, já os tínhamos, já os analisámos, já falámos sobre eles. Agora, e mais que o debate técnico, importa-nos a decisão política, o debate político, daquilo que é relevante para Guimarães e para o quadrilátero e para a região que nós temos. Portanto, foi um debate onde se perdeu no sentido daquilo que passa para fora e que é de esclarecimento das pessoas umas 2 horas, porque só depois do tempo do debate técnico, que não devia ser feito pela Assembleia Municipal, é que entrou o debate político e assim deve ser feito pela Assembleia Municipal e assim exige ainda muitas respostas e muitas clarificações e, portanto, a maneira como olhamos para isto é voltarmos aos estudos. Então o Eduardo reconhece ou subscreve a crítica da Mariana ou a constatação da Mariana de dizer que houve um artimanha por parte do PS e da Câmara Municipal? Que sim, as discussões com os técnicos, reparem, eu não sou técnico, também não estive na discussão de ontem, obviamente, mas grande parte das pessoas que têm assento na Assembleia Municipal não são técnicas especialistas em mobilidade ou em ferrovia e, portanto, estão ali a representar as pessoas que os elegeram e estão ali a lutar na vertente política por aquilo que é, efetivamente, os interesses da comunidade que os elegeu. E que é a comunidade que eles, a cada uma daquelas pessoas e daqueles partidos, representa a comunidade global e, portanto, era isso que importava debater. Depois, os técnicos mais não têm que se adaptar às decisões políticas e construir a solução técnica, e não ao contrário. Já iremos daqui a pouco falar sobre o debate político. Por agora, Francisco, gostava de te ouvir também relativamente a esta questão da presença de técnicos e, digamos, do protagonismo que lhes foi conferido num órgão eminentemente de debate político. Antes de nada, boa noite a ti, a todos e a todas as presentes, também as pessoas que nos acompanham no canal Guimarães. Bom, o modelo deste... No saudoso canal Guimarães, agora é Guimarães. Desculpa, quem perceba, quem conheça isto, percebe Temos boas memórias do canal Guimarães. Exatamente, as memórias do canal Guimarães percebe este meu lapsus língua. Vamos lá ver, o modelo da Assembleia Municipal, como disse a Mariana, foi articulada na Conferência de Líderes. Foram os vários partidos que concordaram com este modelo da Assembleia Municipal. Sendo que não é preciso a maioria para convocar esta Assembleia Municipal. Basta um terço dos deputados. Não, a maioria na concordância de quem vai ou deixa de ir. Ok, está bem, mas senão não dava. Na Conferência de Líderes tem mais partidos da oposição do que partidos de que o partido do poder. Não, o PS tem maioria, decide sempre. Os técnicos iriam sempre. Está bem, mas vamos já ver. Se a CDU, que foi quem teve a iniciativa, fizesse uma proposta concreta à Assembleia para que a Assembleia fosse convocada nos termos X ou nos termos Y e ela fosse votada por um terço dos deputados municipais,
era desse modo que a Assembleia ocorria. Quer dizer, porque a Assembleia, para ser convocada naquelas condições, precisa de 1/3 dos votos. Mediante um requerimento. Um requerimento que é votado. O requerimento pode ter várias configurações. O requerimento pode ser ao dizer convoque-se, ou pode dizer convoque-se nessas condições. E ao ser votado, eu nem sei se foi votado, se simplesmente houve um acordo de princípio quando os partidos chegaram à conclusão que estavam todos de acordo que houvesse esta Assembleia Extraordinária, mas eu diria que os partidos da oposição não podem acusar o PS de ter montado, como diz a Mariana, uma artimanha, porque, na verdade, os partidos da oposição participaram ativamente naquele modo de fazer política que foi o de transformarem os técnicos num dos principais protagonistas da Assembleia Municipal e participaram ativamente. Eu vi o debate através da internet e vi os deputados municipais da oposição, quer da CDU, quer do PSD, dos outros partidos, diretamente dirigir e a pedir respostas, dirigir perguntas e a pedir respostas aos técnicos que eles tiveram. Por exemplo, podiam não lhe fazer perguntas nenhumas, quer dizer, já que sabiam tudo, como dizia o Eduardo, podiam não lhe dirigir perguntas nenhumas, simplesmente emitir juízos políticos, exigir deliberações políticas. E, portanto, de facto, não podemos deixar de concordar que há ali uma espécie de uma circunstância relativamente estranha de termos aquele tempo todo hegemonizado por gente que não foi eleita, mas a verdade é que aquela configuração mereceu tácita ou explicitamente a concordância da oposição. Muito bem, e agora vamos olhar então para o que foi o debate na sua totalidade. E nesse caso, Mariana, eu era capaz de perguntar o que é que elegerias de mais importante do que se falou ontem na Assembleia. Ontem, eu digo isto ontem, porque estamos a gravar numa sexta-feira, portanto, foi ontem a reunião. A questão aqui é que, por muito que se floreasse redigisse um requerimento para conquistar este terço, não é? De um terço da Assembleia, não podia ter grandes expectativas, nem grandes funilamentos, não é? E por isso a proposta que levamos para que todos os partidos assinaram era muito mais vasta, não é? Um único ponto, direito à mobilidade, Plano Ferroviário Nacional, ponto, não é? Quando se chega à reunião de líderes e o PS faz uma proposta de levar os técnicos, o PS tem maioria. Mesmo na reunião de líderes tem maioria. E por isso eles acabariam por ir. E eu agora vou dar seguimento a esta ideia, que era o que eu ia fazer anteriormente. Agora, muito me admira que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal não tenha posto pontos, limites, entraves. Ali há algum discurso por parte dos técnicos, sobretudo por parte do professor José Mendes, que foi para lá dar recados. Claramente dar recados. E por isso, eu acho que até com um bocadinho de educação e de não querer maltratar os convidados, porque nós portugueses temos esta carga em cima das costas, que é, convidamos alguém para a nossa casa, então vamos tratá-lo bem, mesmo que ele nos esteja a tratar mal. Foi o que aconteceu ontem. Foi o que aconteceu ontem, claramente. O senhor professor José Mendes, na sua primeira intervenção, começa por dizer, eu sei que há para aí uns estudos para todos os gostos. Para aí uns estudos, é só da ordem dos engenheiros. Eu não sei se o seu professor José Mendes, que até disse que era engenheiro civil e percebia muito disto, não sei se respeita a ordem. Não sei, fiquei com dúvidas. Não pude perguntar, não é? Porque não sou eleita, mas enquanto estava a assistir e enquanto vimaranense, fico com umas certas dúvidas que este técnico, pago pela Câmara para fazer um estudo, se sinta autorizado a ir para uma Assembleia Municipal, não é? Falar com eleitos legítimos daquela forma e dizer, vejam lá com o que é que pedem, porque isto é melhor pedir pouquinho do que pedir muito e não ter nada. Isto não foi um recado? Não sei, a mim pareceu-me um recado, porque eu nunca vi nenhum técnico, e já tenho muita experiência de falar com técnicos, eu nunca vi nenhum técnico chegar e dizer, vejam lá, eu sei o que é que vocês devem pedir ao Governo, porque se vocês pedirem mais do que isto, vocês não vão ter nada, por isso mais vale ter uns pouquinho e depois vão-nos dar aos poucos aquilo que nós pretendemos até termos tudo o que queremos. E passo a explicar. Primeira nota negativa, então, é essa.
Exatamente. E depois, a outra grande conclusão que eu tiro deste debate, e depois podemos dissecar aqui à volta disto, é que no Plano Nacional Ferroviário, onde não diz nada sobre Guimarães, e eu já disse isto aqui, não diz nada sobre Guimarães, não tem qualquer orçamento para Guimarães, não tem qualquer calendarização para Guimarães, diz que propõe-se uma solução de transporte em sítio próprio ligeiro para estas cidades que ainda que possa, numa fase inicial, ser rodoviário com um sistema de BRT, que é o autocarro elétrico, numa via própria. Por isso, aqui está explícito o que se quer. O professor José Mendes chega lá e diz que a melhor solução é o autocarro, o BRT. E o Sr. Presidente da Câmara diz na segunda-feira, para quem quis ouvir, e nas outras intervenções que ele fez no passado, não o podemos acusar de andar com dúvidas naquilo que quer, isso é verdade. Disse há uns tempos atrás, ou vem dizendo, e disse na segunda-feira, claramente na entrevista que deu no Porto Canal, que por ele é método de superfície. Agora, eu não percebo, é como... Vamos recuperar só um bocadinho dessa entrevista de Domingos Bragança ao Porto Canal, sobre este aspecto que estamos aqui a falar. O que queremos é uma mobilidade, do ponto de vista da estrutura, uma estrutura de mobilidade urbana. O comboio, a estrutura ferroviária pesada, digamos o comboio, que também inclui mercadorias, é uma estrutura que nem é o mais adequado no nosso entender, e os estudos que nós temos, o professor José Mendes elaborou um estudo, o professor Álvaro Costa, o outro no âmbito da mobilidade de Guimarães, e apontam exatamente para esta estrutura mais ligeira ferroviária, que é o metro ligeiro de superfície. Guimarães está a servir por estrutura ferroviária pesada, em bitola estreita, mas a cidade e o território estão servidos. Agora é preciso muito melhorar essa ligação, obviamente, da estrutura ferroviária existente. O importante neste momento, dada é a situação mesmo, a situação que temos hoje é uma situação que ou a agarramos. Declarações de Domingos Bragança em entrevista concedida ao Porto Canal na passada segunda-feira. Mariana, agora sim, continua então. Exatamente, e por isso faz-me um bocadinho de confusão que a Câmara pague um técnico que diz, não é, claramente que é o BRT, não é? Mais para a frente pode ser o método de superfície. Chegou agora a esta conclusão, porque eu não me lembro de ter ouvido isso quando ele foi à Câmara, mas também não vou dizer que não o disse, mas não me lembro. Mas o BRT, claramente, no estudo do professor José Mendes, é o preferido, é o que também diz no plano ferroviário nacional, e é o que o Sr. Ministro do Ambiente também refere, se bem que quase nunca referiu Guimarães, eu não sei onde é que se ouviu ele a falar de Guimarães, mas isso depois também podemos ver mais à frente. Ou não sei se vamos ver agora. Sim, e por isso, aqui, o que nós ouvimos também nestas intervenções e que eu não posso deixar passar, é que há estudos que indicam, diz o Sr. Presidente, não é? Há estudos que indicam que são os da Câmara. E o Sr. Professor José Mendes foi clarinho como a água ontem. Disse, há uns estudos e tal, há umas ideias, eu conheço algumas ideias, mas é só em desenho, porque estudos não há nenhum. Eu não conheço nenhum. Ora, voltamos àquilo que eu dizia aqui há umas semanas atrás, que é, o Governo fez um plano ferroviário sem estudos. E por isso, milagrosamente, sai da cabeça do seu secretário de Estado que Guimarães precisa de um túnel de 9 km e 1.000 milhões de euros para fazer a ligação a Braga. Porque se não há estudo, e se até o professor José Mendes, tão entendido na matéria, ele disse, não estou a dizer que ele é que disse que era muito entendido na matéria, se tão entendido na matéria diz que não há estudos, então nós estamos a fazer isto baseados em quê? Vamos concluir então? Sim, já tinha concluído esta ideia de que se não há estudos, não percebemos onde é que estão baseados estas conclusões brilhantes de que a ferrovia não pode ser ferrovia pesada. E só mais uma coisinha, não posso deixar escapar que o Sr. Presidente da Câmara já diz ferrovia ligeira. É assim só para enganar o povo. Vamos ter ferrovia ligeira para Guimarães. Muito bem, Eduardo Fernandes, e como é que olhas também? O que é que vamos ter? BRT, ferrovia ligeira ou as duas? Eu não sei, acho que pouca gente sabe, não é? A questão aqui, António, há duas declarações de ontem que me fazem muita confusão.
A primeira é o Dr. Domingos Bragança ter dito isto são todos estudos imparciais. Quando o Dr. José Mendes foi secretário de Estado do anterior governo, precisamente para a mobilidade, e, portanto, se há coisa que este estudo não terá muito é imparcialidade. Aliás, a Mariana já disse aqui, ele ontem trouxe recados. Não veio como um técnico. O técnico seria mais a figura do Dr. Álvaro Costa, que esteve ali, cingiu-se àquilo, não disse vamos ver, vamos E até tentar. opinou sobre o plano ferroviário, até se referiu ao todo. Exatamente, à globalidade. E, portanto, o professor José Mendes é uma figura híbrida nesta Assembleia. É uma figura técnica em determinadas respostas, política noutras respostas e, portanto, enfim, é estranho, no mínimo. A segunda coisa que nós ouvimos aqui, que também nos causa alguma estranheza, foi as declarações do Presidente da Câmara de Guimarães, o Dr. Domingos Bragança, que acabámos de ouvir, que diz que Guimarães está bem servido na mobilidade intraconcelhia. Isto ainda é mais estranho porque desta realidade, e este conhecimento o Dr. Domingos Bragança tem que ter, e certamente que tem, e certamente que sabe que não é verdade, porque a concessão mudou, por diversos motivos, mas também porque não estava a servir bem a mobilidade intraconcelhia e as queixas ainda continuam e, portanto, isto ainda não estará resolvido, o que, aliás, nós também achamos que será normal, porque veio tarde e isto tem um período de adaptação. Portanto, o PSD, o que acha aqui são três coisas, são três eixos muito rápidos. Primeiro, importa e importava até esta data, como outros municípios, resolver a mobilidade intraconcelhia. E com isto, o sistema de BRT, eficiência e investimento será aquele que melhor poderá servir esta mobilidade intraconcelhia que muito preocupa. Como é que se poderá começar a resolver este problema? Como disse, já fiz esse disclaimer, eu não sou técnico, mas o que temos analisado pelos estudos, e o estudo do Dr. Álvaro Costa também diz isto, é em três eixos: a ligação às Taipas, a ligação ao oeste, a Ronfe, e a ligação ao sul, a Lordelo Moreira de Cónegos. Portanto, estes são os primeiros três eixos da resolução da mobilidade intraconcelhia e de pôr os vimaranenses a circular dentro do concelho. E aqui o BRT é, efetivamente, está nos estudos, a melhor solução, e com isto nós concordamos. Depois, a ligação obrigatória ao sul. E aqui o estudo do professor Álvaro Costa diz uma coisa muito interessante, que é por, efetivamente, ferrovia. Ou poderá ser. Não como ela está desenhada atualmente, não sem duplicação da via, e aqui a ligação ao Porto entronca nesta questão, porque interessa voltar a ter uma ligação direta de Guimarães ao Porto e de Guimarães, claro, com interposto no Porto, a Lisboa, através da alta velocidade. Importa-nos isto, é urgente que se retome, interessante e que nenhum partido tenha depois vindo perguntar pela retoma desta ligação ao Porto. E, portanto, duplicação da via para a ligação ao sul do concelho e melhorar este fluxo entre o centro da cidade e o sul de Guimarães. E depois uma terceira questão que eu acho também muito interessante, que não me lembro também de ter sido questionada ontem, que é, no plano ferroviário nacional, tem uma ligação do Val de Sousa. E foi muito discutida a densidade populacional, o investimento, um bocadinho como a Mariana já disse aqui, e aí também concordo. A bulso, achámos nós que o túnel do Marão foi ali dado como exemplo, veja-se, não é? O Tuco demorou, o Passo está, o professor José Mendes disse... Eu não sei o que é que o professor José Mendes acha da nova ligação Vila Real-Bragança, mas se calhar também não concorda com ela, porque também vai demorar 20 anos. Pois, precisamente. Para além de não ter pessoas, não é? Pois, é essa a questão. Foram postos vários... Eu estou só a discutir os argumentos que foram utilizados na Assembleia Municipal de ontem, que é a densidade populacional no plano ferroviário nacional tem ligação do Val de Sousa à ferrovia e através à alta velocidade através de ferrovia. Que não deixa de ser interessante, estava lá nos gráficos que foram apresentados ontem. E, portanto, a questão aqui é, não terá o quadrilátero urbano do distrito de Braga mais densidade populacional que esta área do Val de Sousa? Tem. É numérico, não há aqui dissertações técnicas, mas apenas numéricas sobre este ponto. Não custará a ligação ferroviária do Val do Sousa a alta velocidade, neste caso o Porto, tanto como custará esta intervenção da ligação de Guimarães a Braga? Sim, certamente que sim. Também não há estudos, mas com certeza, porque também inclui um túnel. E, portanto... Geograficamente é semelhante. Não é? Geograficamente é muito semelhante, por isso, com certeza que também incluirá. E, portanto, isto são tudo questões que vêm desfazer estes argumentos. Como disse, ficámos para trás, isto é uma decisão política. A decisão política de ficarmos para trás tem responsáveis. O Partido Socialista, o Dr. Domingos Bragança, tem responsáveis. Temos que os chamar aqui, não com os técnicos na frente a servir de escudo, mas como responsáveis políticos e com a responsabilidade política que têm no atraso
da próxima década que nós poderemos ter face aos outros municípios. Francisco Teixeira, como é que queres ir até à estação de alta velocidade? De BRT, de metro, de ferrovia? Pesada? Já vou falar sobre isso, mas eu acho que vale a pena ser introduzido aqui algo que apareceu no contexto do debate justamente esta semana, e 3 dias antes do debate da Assembleia Municipal, e que, na minha opinião, não foi suficientemente, e é de facto um elemento novo e estratégico, pela sua profundidade, pela sua amplitude, pela sua ambição, e que não foi, infelizmente, suficientemente tratado por ninguém, deve dizer-se, na Assembleia Municipal, que para mim até foi verdadeiramente surpreendente. Eu como... Enfim, eu não sou especialista em comboios, a minha área é mais letras que comboios, mas... e, portanto, fiquei, não direi impactado, mas não posso deixar de dizer que o estudo da Ordem dos Engenheiros é um estudo que nos deve obrigar a pensar seriamente sobre as alternativas em cima da mesa, de um modo sustentado que antes não tinha estado. Se for preciso, era óbvio para os técnicos, para os especialistas de comboios e BRTs e de metros de superfície, mas o estudo da Ordem dos Advogados, da Ordem dos Engenheiros, hoje, da Zona Norte. Da Zona Norte, exatamente, da Ordem dos Engenheiros da Zona Norte, diz, 2 ou 3 vezes antes de debate, com todas as letras, pela primeira vez, que a ligação em BRT de Guimarães a alta velocidade vai demorar 45 minutos. Ora, mas isso já deu e médio BRT 45 minutos. E 40 minutos à estação intermodal, que necessariamente Braga vai ter, uma estação de BRT, que depois vai fazer a linkagem a outros sistemas de BRT e, eventualmente, à estação de alta velocidade feita no noroeste de Braga. Bom, e o mínimo que se pode dizer é que esta ideia de ligar Guimarães ao BRT em 45 minutos é algo que não pode satisfazer os guimaranenses. Quer dizer, os guimaranenses não podem ficar contentes com a ideia de que a sua ligação a alta velocidade demora 45 minutos. Por uma razão absolutamente óbvia. Porque de carro demoram 20. Ora, ninguém vai em BRT demorar 40 ou 45 minutos para chegar à estação de alta velocidade se pode demorar 20 minutos de carro, ainda que seja mais caro. E, portanto, na relação da oferta e da atratividade, ou, se quisermos, da competição entre o modelo BRT e o modelo rodoviário individual ou coletivo, o modelo BRT vai perder em termos de atratividade de maneira muito clara. Isto parece-me claro agora, devo confessá-lo. Todavia, Domingos Bragança enquadra essa solução num contexto de mobilidade interna. Sim, mas eu ainda não falei disso. Eu acho que, de facto, há aqui 2 debates a fazer-se que são 2 debates bem diferentes e bem distintos. Uma coisa é a mobilidade intraconcelhia e outra coisa é a mobilidade interconcelhia. São 2 debates distintos, que têm articulações, bem entendido, mas eu acho que, em favor da clareza, é importante fazer esta distinção para já. E, portanto, na mobilidade interconcelhia, ou seja, entre concelhos, esta ideia de que nós temos uma ligação à estação de alta velocidade de Braga em 45 minutos e uma ligação à estação de alta velocidade do Porto em 65 ou 70 minutos, não me parece que seja adequada para os interesses de Guimarães, para a afirmação estratégica de Guimarães como um ponto, como um nódulo de articulação económica, social e de mobilidade rápida e também ecologicamente sustentável. E a Ordem dos Engenheiros do Norte vem, de facto, nestes últimos 3, 4 dias, mostrar isto com muita clareza. Que, de facto, isto não é o que interessa. Aliás, deve dizer-se em favor do Presidente da Câmara que ele ontem disse, o Presidente da Câmara, que era claramente a favor do metro de superfície e não do BRT. O Partido Socialista fez aprovar a sua moção a favor em que se inscreve expressamente o pedido de metro de superfície e não do BRT. O Partido Socialista hoje, já agora, faz um comunicado à imprensa... paga um BRT. Está bem. Se pagar. O Partido Socialista de Guimarães hoje faz um comunicado à imprensa a dizer que exige para Guimarães, no mínimo, 1 metro de superfície. E já agora,
um outro elemento da... Então vão contra o que diz o professor José Mendes, que é no mínimo um BRT. Mas já lá é o professor José Mendes, ainda não falei dele. E uma requalificação absolutamente necessária da ligação de Guimarães ao Porto. Que não faz nenhum sentido que a ligação de Guimarães ao Porto esteja encalhada em 65 minutos ou em 50 minutos, não estou em erro, no Intercidades, sensivelmente. 54. E, portanto, na interligação, Conselhia, precisamos de fazer precisamos de repensar estas ligações sobre perigo de haver uma periferização de Guimarães relativamente a Famalicão, Barcelos e Braga e o Porto, naturalissimamente. E, portanto, esta exigência para cima da mesa. E, portanto, mas concordamos que isso não está no plano ferroviário, nem de Braga, nem de Porto. Não, o plano ferroviário, a Mariana leu uma parte, mas não leu a segunda parte. É que o plano ferroviário disse aquilo que disse ontem o Presidente da Câmara, que é, nós queremos um metro de superfície. Queremos um metro de superfície. Porque achamos, o Presidente da Câmara também acha, ou pelo menos ele não o disse explicitamente, mas dá a entender que é sensível ao argumento orçamental. E, portanto, vamos para um metro de superfície. Vamos para um metro de superfície, mas, claro, se não houver metro de superfície, preferimos BRT. Quer dizer, entre nada é alguma coisa, queremos alguma coisa. E já agora, vale aqui, é isso que eu ia dizer, a favor do Presidente da Câmara, que ele mostrou, enfim, eu nem diria isso que é preciso coragem, porque acho que não é preciso coragem nenhuma especial para isso, mas alguma lucidez, foi em negar, em rejeitar a solução proposta pelo professor José Mendes. O professor José Mendes foi à Câmara e à Assembleia Municipal para pôr BRT e o Presidente da Câmara disse, não senhora. No processo de decisão política que nós temos a tomar, a sua proposta técnica, ou supostamente técnica, é esta, mas a nossa, do partido maioritário na Câmara e do Partido Socialista de Guimarães, agora não é a sua. Não é? A sua proposta técnica nós não a acolhemos. A sua proposta não é que interessa aos interesses de Guimarães. Talvez interesse aos interesses de Braga, mas não interessa aos interesses de Guimarães. E, portanto, nós queremos, no mínimo, um metro de superfície. Foi isso que ontem eu ouvi. Eu não ouvi isso. Não, mas eu ouvi isso, está explícito. E foi isso que foi aprovado por escrito. Eu dispenso-me de ler. Aprovado sim, mas não ouvi o Sr. Presidente da Câmara a dizer aprovado isso. Aprovado na proposta do Partido Socialista. Foi hoje enviado de manhã com voto contra da CDU. Enviado para a imprensa pelo Partido Socialista de Guimarães, sem deixar, no caso do Partido Socialista, de se reforçar a importância da ligação ao Porto. Só quero falar uma coisa relativamente à performance do professor José Mendes. Eu queria introduzir uma outra questão aqui, mas conclui. Sim. Não, eu acho que o professor José Mendes demonstrou muita falta de ambição no seu modo de olhar para o território. Não, quer dizer, eu acho que ele se colocou numa posição de alguma, eu direi sobranceria, não, isso não me interessa, é uma questão de estilo, eu acho que a questão do estilo não é o mais importante. Deve aproveitar isto porque... Sim, mas isso é uma questão de estilo e cada um tem o seu e isso não me interessa muito. O que me interessa foi a falta de ambição do professor José Mendes. De facto, o professor José Mendes não foi capaz de olhar para fora dos carris. Não é? É a mesma coisa que um camionista que só olha para a frente e não olha para o lado. Quer dizer, ou um maquinista que só olha para os primeiros 2 km não é capaz de imaginar o que vem na estação ferroviária seguinte. Quer dizer, ele olha para ali, dentro daquelas paulas ali estritamente definidas e não consegue olhar para o panorama mais vasto. Coisa que, aliás, é feita, do meu ponto de vista, muito bem, pelo parecer da Ordem dos Engenheiros do Norte, que enquadra justamente a questão ferroviária de Guimarães no contexto mais global da rede ferroviária do Norte, da rede ferroviária do Minho e da sua ligação, justamente, ao Val de Sousa e à linha do Douro, com que Guimarães, aliás, tem tradicionais e ancestrais ligações ainda antes, provavelmente, da própria ferrovia. Não é? E, portanto, eu penso que este estudo da Ordem dos Engenheiros merece muito ser tido em consideração e, de qualquer maneira, resumindo, o PS, ontem à noite, rejeitou a proposta do professor José Mendes e a sua proposta é do metro de superfície. Eu já vou ouvir o debate ao resto dos participantes aqui nesta mesa, mas, Francisco, eu gostava de introduzir aqui uma outra nota que, de alguma forma, o Presidente da Câmara, na entrevista que há pouco passámos aqui um excerto ao Porto Canal, adverte para um risco enorme que pode haver que tem a ver com o financiamento. Ele disse, é agora a hora. Não poderemos também estar a correr esse risco. Todos estes estudos, no fim, não podem estar a bater contra essa parede enorme. Há sempre essa possibilidade. É uma questão de luta política, particularmente pelo 2030, não é?
particularmente por 2030 não quero o 2030, quero o PRR. É uma questão da luta política, quer dizer, o PS tem que ir à luta e o Presidente da Câmara tem razão, quer dizer, e os outros partidos políticos também têm que ir à luta por Guimarães, no sentido de ajudarem a que no PRR, no 2030, seja financiada a melhor solução ou a menos má solução para Guimarães. O PS de Guimarães tem força a nível nacional para fazer valer esses argumentos? O PS de Guimarães tem força, mas o Governo Nacional não é um Governo de Guimarães. O argumento de que o PS de Guimarães, por ser PS, tem que mandar no Governo era a mesma coisa que o Presidente da Câmara ter que ser mais próximo das juntas de freguesia do PS por serem juntas de freguesia do PS. Não, o Presidente da Câmara é Presidente da Câmara, todas as juntas de freguesia do PS. E o Governo... Em termos de argumentação, esse argumento é de facto... É de facto correto, não é? Bom, e a minha obrigação é argumentar há uma coisa chamada lobbying e... Não, o lobbying faz-se sempre. O lobbying aqui é a conversa que há nos órgãos próprios dos partidos e nas conversas informais, as pessoas encontram-se, mas de facto o governo do país não é um governo de Guimarães. E portanto há uma competição normal, aqui competição no sentido normal da palavra, uns acham melhor isto, outros acham melhor aquilo, e há aqui uma coisa que nós não podemos recusar, por mais que isso nos custe. A dimensão técnica do estudo da linha de alta velocidade de Lisboa a Vigo obriga, tecnicamente, aqui há mesmo uma facticidade geográfica que a linha de alta velocidade passe por mais próxima de Braga que de Guimarães. Quer dizer, aquela história de que tem que haver uma estação de alta velocidade no Toural é absurda, graças a Deus parece que foi posta de lado, mas assim sendo, por ter uma linha de alta velocidade em cima do seu território, o município de Braga vai ganhar uma certa centralidade. Quer dizer, não há, é como dizer que o aeroporto de Sá Carneiro... É fatal, não é? É fatal, como o destino. O aeroporto de Sá Carneiro dá centralidade ao Porto. Quer dizer, nós não podemos dizer, mas o aeroporto de Sá Carneiro devia estar no território de Guimarães e tal. Mas, Francisco, quer dizer, desculpa, já que falas nesse assunto da estação, vamos ouvir o que é que o Presidente da Câmara disse na tal entrevista ao Porto Canal. Vamos ver o que é que ele entende sobre esta localização, já agora. Nós queremos todos que a alta velocidade, e se possível até a estação de alta velocidade, ficasse em Guimarães. Obviamente temos que ter em conta a realidade, sermos pragmáticos e numa primeira, primeiro trabalho, uma primeira instância, e continua de certo modo também presente, nós reivindicamos, se quiser, que a linha de alta velocidade, a estação de alta velocidade, fosse equidistante entre os nossos concelhos, nomeadamente Braga, Famalicão e Guimarães. Mas, ao que parece, tudo indica irá ficar mais próximo de Braga e até se aponta quase no centro de Braga, e se isso vier a acontecer, nós temos que trabalhar. O Plano Ferroviário Nacional está em discussão pública durante este mês, mas do ponto de vista de Guimarães, obviamente, o que nós queremos é que ou melhor, queríamos que a alta velocidade esteja em Guimarães. Mas com o realismo que temos de ter, nós estamos a trabalhar para que essa mobilidade entre Guimarães e Braga se faça, e nessa mobilidade nós queremos que seja, tudo aponta para o metro ligeiro do... Domingos Bragança aqui num dilema entre os desejos e a realidade, não é? Sim. Quer dizer, nós quanto ao território não podemos fazer nada. Quer dizer, as montanhas ficam onde ficam, as cidades ficam onde ficam, os rios passam por onde passam e, portanto, quanto a essa realidade geográfica, não podemos fazer nada. Não há a dizer. Muito bem, vamos alargar o debate. Mariana, aquela questão que eu introduzi há pouco do financiamento, porque de facto se trata de um financiamento significativo, não serão os 1.000 milhões de que fala o Secretário de Estado, mas poderá condicionar muito os desenvolvimentos futuros destas ligações? Vejamos. Eu concordo com o que o Francisco disse, por incrível que pareça, não é? Que é olhar para a ferrovia de uma outra forma. Ligação à linha do Minho, ligação ao Douro. É um verdadeiro plano ferroviário que não está a acontecer. Pronto. Qual é a imposição, ou a imposição, não, também, o que é que deveria ter existido? Uma conversa com o responsável Ministro das Infraestruturas, que não existiu, e o Sr. Presidente até diz que não conhece, disse no Porto Canal, não sou eu que estou a dizer.
ontem lá escorregou e disse, ali um contacto, não sei que contacto, mas se calhar mandou-lhe um SMS. Por isso, uma conversa clara, percebendo porque é que Guimarães ficou de fora. Transparente, como dizia alguém ontem lá na Assembleia, acho que era do PSD, um processo transparente, é o que se pede. É o que se pede, é um processo transparente. Se é BRT, se é LRT, se é ferrovia pesada, se é ferrovia ligeira, o que se pretende é um processo transparente. E o que nós vemos em toda esta confusão é que ontem eu por acaso não fiquei com essa sensação que se rejeitasse o projeto do professor José Mendes. Porquê? E passo a explicar. Porque esta falta de ambição do professor também foi falta de ambição do PS. Porque na sua moção falam de método de superfície, o Sr. Presidente não fala de outra coisa senão de método de superfície, já todos concluímos isto, mas, venha o que vier, nós depois é que fazemos o método de superfície. Foi com esta ideia que eu fiquei. 750 mil euros o autocarro, é mais barato, é mais rápido, é no estante, nós vamos fazer isto a um preço estável, até para a manutenção do autocarro é melhor do que para a manutenção do metro de superfície. Vamos começar por aqui e depois vamos avançar para o metro de superfície. Foi o que eu percebi do que aconteceu ontem na Assembleia Municipal. Não era o Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara disse, vamos ver, vamos puxar para Guimarães, todos os partidos unidos, mas para haver união nos partidos e nas ideias para o município ou até para uma junta de freguesia, para uma freguesia, tem que haver conversa, tem que haver diálogo. Não é? Acho eu. E não tem havido. No que eu saiba, a CDU não foi chamada para diálogo nenhum. A não ser que, quando se falou na alta velocidade passar por aqui, não se falava, é óbvio que toda a gente sabia que ia ser por Braga, mas quando se falou disso e quando se percebeu que Guimarães estava muito distante desta possibilidade, desta proximidade com a alta velocidade, o Sr. Presidente chamou todos os partidos, dizendo, eu espero que me ajudem neste processo de aproximar Guimarães da estação da alta velocidade mais próxima, não é? Que seria em Braga. E por isso, depois, nunca nos sentamos a discutir, ouçam, está aqui este projeto, está aqui isto, a Câmara acha que é melhor assim, com a ajuda de todos a gente vai chegar lá. Não, muito pelo contrário, ontem a Assembleia Municipal acabou com o Sr. Presidente aos berros. Não foi? Mas estou a dizer alguma coisa errada? Os berros eu não estou a dizer nada de errado. Não é excessivo, não. O Sr. Presidente, olha, eu estava lá no fundo, eu estava na última fila do auditório e ouvia perfeitamente, ele nem precisou de microfone. Por isso, aquilo acabou aos berros, dizendo aquilo, o contrário do que o Francisco está cansado de dizer aqui nestes nossos diálogos, que é a oposição tem que fazer o trabalho dela. Que é fiscalizar, criticar quando tem que criticar e dar as opções que acredita. Ora, foi o que a oposição fez. Mas o Sr. Presidente resolveu ontem terminar a conversa, esta conversa séria sobre mobilidade, um plano ferroviário nacional que não se faz todos os anos, não é? O Eduardo até dizia, esta década, eu não acho, porque aquilo está lá coisas planeadas até 2050. Por isso eu não sei se em 2050 nós vamos ter tudo feito o que está lá. E depois se vai fazer um novo plano ferroviário. E alguns de nós estaremos cá para ver. Exatamente. Isso também não sei se estarei. E por isso, há aqui a ideia de futuro para Guimarães é de um isolamento de décadas, não é de uma década, é de décadas. E por isso há aqui uma conversa e uma reflexão e um debate, que foi o que se pretendeu fazer com esta Assembleia Municipal, em que o Sr. Presidente termina a insultar, digamos assim, a ideia... Maria, posso? Insultar. Mas posso? Insultar. A ideia de que a forma como a oposição faz a oposição, não é? Que é deitando Guimarães abaixo, porque Lisboa é que é bom, o Porto é que é bom, Braga é que é bom, Famalicão é que é bom. Eu não sei se o Francisco acha que isto foi elegante da parte do Sr. Presidente, mas da minha parte eu não considero que tenha sido elegante, nem considero que com esta forma de falar esteja a aproximar os partidos
para que haja uma convergência de pedido de inclusão de Guimarães no projeto do PT 2030 ou no PRR, porque os partidos continuam sem qualquer esclarecimento sobre aquilo que se pretende. Porque, só mesmo para terminar, o financiamento, saiu daqui uma moção para se incluir o médio de superfície. Eu deixo já aqui o meu compromisso, que estarei atenta para ver quem é que participou na consulta pública e vou ver se está lá a participação do município de Guimarães. Deixo já aqui este meu compromisso de perceber se está lá, porque tem que estar em todo lado, porque senão não vamos ter força. E o financiamento, não sei, porque da boca do Sr. Ministro do Ambiente foi apenas vamos ver. E se calhar em umas migalhas para Guimarães, paga-se um metrobus para Guimarães. É o que eu concluo. Eduardo Fernandes, e quanto a financiamento? Antes disso, acho que aqui o Guimarães em debate ganhou a relevância e eu não estava à espera que isto acontecesse tão cedo, porque a última vez que estive cá, o Francisco disse-me que poderíamos avaliar o mandato do Partido Socialista, eu creio que lá para 2024, no início das obras da ligação à alta velocidade. Hoje comprometeu-se, em nome do Partido Socialista, que já se tinha comprometido ontem, com 1 metro de superfície. Não, portanto, isso não podemos pedir ao Francisco, está aqui a título individual. Pois, eu ia dizer isso, mas agradeço. Aliás, como a Mariana... Agradeço-te, mas eu depois iria dizer mas para terminar, eu não estava à espera... Foi o Marta e Manha também aqui do Eduardo. Agora vou utilizar o termo da Mariana no início. Que o mandato do Partido Socialista e do Dr. Domingos Bragança fosse avaliado tão cedo. Não estava à espera que isso acontecesse, mas está a ser. Porque, na realidade, isto em 2, 3 semanas, se calhar um mês, não sei precisar, já mudou e já foi avaliado e nós já nem temos perspectivas de que isto comece este mandato. Esta é que é a realidade. Isto entronca no financiamento, António, que é... Não há previsão. O plano não há calendarização, não há nada. Está em discussão, mas não há previsão. Nós não sabemos. O PRR, a execução que se prevê é efetivamente até 2025. Se for financiado pelo PRR, também não sabemos, porque o Francisco já falou aqui no 2030, e portanto o 2030 vai para lá de 2025, que é no ano das próximas eleições autárquicas, e portanto isto é tudo muito estranho. Outra coisa interessante é que, efetivamente, o Governo da República não é o Governo de Guimarães. E que o PS de Guimarães, na força que tem no Partido Nacional, isto também tem que ser moderado. É interessante, quando são outros partidos a governar a nível nacional, o Governo do país tem que ser o Governo de Guimarães. Isto aplica-se a um sem número de intervenções do próprio Presidente da Câmara em Assembleias Municipais no passado. Mas agora já não é assim, e ainda bem que isso ficou claro e que daqui para a frente seja sempre assim, porque nós também percebemos. A realidade é que, em relação ao financiamento, foi um bocadinho o que já disseram aqui. Vai chegar a Braga porque já está aprovado. E depois Guimarães já se vai ver. Que é um bocado como se nós tivéssemos 2 filhos. Não estamos a comparar se um é melhor do que o outro. Não é isto. Eu não concordo com o que disse o Dr. Domingos Bragança. Nós nunca concordamos com os nossos filhos. Mas a realidade é que se nota que primeiro compra-se as sapatilhas para um e depois vê-se se dá para comprar para o outro. É o que está a acontecer. É o que está a acontecer com o Governo. É que comprou as sapatilhas ao município de Braga e agora estamos aqui nós à espera para ver se nos calhar nós também um par de sapatilhas. É uma analogia estranha, mas a realidade, em vez de sapatilhas, podiam ser patins. Minutos finais. Francisco podia ter um minuto... Não, eu quero sobre isto ainda. Sim, sobre isto, para encerrarmos o debate nesta parte. Não, o que eu disse é que o PS tinha a obrigação de, no final deste mandato, ter definido o canal ou do método de superfície ou do BRT. É preciso que isto fique claro, foi isso que eu disse. Não é que tivesse construído nada de refazer aquilo que eu disse, Eduardo. Primeira questão. A segunda questão é que... Nada de refazer a história. A segunda questão é aquilo que disse o António. Eu não estou aqui como mandatário ou mandatado por Domingos Bragança, não sou assessor de Domingos Bragança para a comunicação, nem para outra coisa qualquer, nem sequer estou aqui em representação do Partido Socialista, estou aqui a título individual. Se os participantes neste debate representam-se eles próprios. Exatamente. Não, isto é na qualidade de cidadãos ativos e empenhados e que podem partilhar. É importante. Houve um comunicado do Partido Socialista que foi falado. Estou a dizer aquilo que veio na imprensa hoje, mas é nessa linha. E que foi aprovado ontem, que é no sentido e a posição é a mesma. A posição é a mesma, método de superfície. Portanto, eu acho que isso ficou claro e que a posição do professor Zé Mendes foi derrotada na Assembleia Municipal ontem. Foi claramente derrotada. Essa é a grande conclusão que tiras. Para mim é.
é que a posição pela qual o professor Zé Mendes se bateu estoicamente ontem na Assembleia Municipal, com muito pormenor, olhando olhos nos olhos dos seus deputados que lhe foram fazer perguntas, é que Guimarães não acolhe a sua proposta, porque quer a posição do PS, quer a moção do PS que foi aprovada, quer a moção da CDU que foi aprovada, contrariam as duas, uma viabilizada pelo PS, outra votada pelo PS, contrariam as duas aqueles estudos do professor Zé Mendes que não interessam, do meu ponto de vista, que não interessam a Guimarães. Agora, se não houver método de superfície, se não houver dinheiro para o método de superfície, não vamos fazer o BRT de todo. Não, temos que nos bater, no mínimo, pelo método de superfície. Eu repito só, e eu largo já isto, porque o que importa é os argumentos. O estudo da Ordem dos Engenheiros é uma coisa muito consistente, que vale a pena ser analisada e que nos obriga a ter uma perspectiva mais ampla sobre a questão da ferrovia em Guimarães e que exige, de facto, o interesse e o acompanhamento de todos, e já isto é uma heterodoxia junto do Partido Socialista, não é? Portanto, porque eu não estou aqui exatamente estou aqui para pensar pela minha cabeça, mas só quero dizer que acho que é injusto a Mariana dizer que o Presidente da Câmara berrou aos deputados. Primeiro, acho que ele não berrou. Já no meu tempo berrava e eu dizia-lhe para ele ter calma. Acho que ele se emocionou. Sempre lhe disse para ele ter calma, quando me berrava. Ele se emocionou. Emocionou-se. E que é muito diferente a questão da boa educação com a questão do insulto. Há muita gente que não é bem educada, mas aí ser insultuosa vai uma distância. Insultar o ato vai uma distância. Eu acho isto injusto. Fazem. E ainda que fosse insulto, enfim, a oposição gera o insulto como quiser, que não foi de todo. Portanto, acho aqui uma certa injustiça. Aquela acusação de dizer que a oposição está sempre a deitar Guimarães abaixo não é justa. E eu falo aqui, pronto, exatamente, depois podemos discutir isso, mas a minha questão é se o Presidente da Bragança... Pois, e eu acho insultuoso da parte do Sr. Presidente dizer que a oposição só deita Guimarães abaixo. Insultou alguém ou se berrou aos deputados. Os deputados deixam-se berrar ou não deixam berrar. Quer dizer, a mim ninguém me berra. Os seus deputados que não se deixem berrar. Já o Presidente da Assembleia é que deixou. Mariana, já ficou claro. Vamos ouvir o Eduardo Fernandes num minuto final sobre este tema, Eduardo. Acho que o que é importante aqui é perceber que, quer ao nível do Governo da República, quer de Guimarães, o Governo da República está com uma atitude desigual perante regiões semelhantes e com problemas muito semelhantes e que, obviamente, no Val do Sousa, como na ligação de Guimarães a Braga, são dois problemas que urgem resolver e que são importantes para a não interioridade destas regiões, neste caso de Guimarães e depois daquela região de Felgueiras e do Val do Sousa, que nós, como o Francisco dizia, também conhecia muito bem, mas que estão a ser, obviamente, como eu dizia com a analogia, tratadas de forma diferente. Isto é que importa aqui dizer, importa que o Sr. Presidente da Câmara deixe lá as coisas líricas que lhe vão na cabeça agora da ligação à alta velocidade, já sabemos que não fica em Guimarães, que já está mais do que decidido, que nem o centro de Braga vai ficar e vai ficar, se calhar, bem lá na outra ponta e, portanto, que não existam coisas líricas. Vai precisar de um grande túnel. E para concluir, Eduardo? E para concluir, que tenha a coragem que demonstrou ontem no final da Assembleia Municipal, mas que tenha essa coragem com quem efetivamente decide e não com quem o quer ajudar. Mariana Silva. A minha conclusão é muito simples. Não, mas a minha conclusão é muito simples. Nós estamos a falar de um plano ferroviário nacional, não estamos a falar de um plano de mobilidade. E, por isso, dentro deste plano, devia constar alguma coisa para Guimarães, relativamente à ferrovia, porque Guimarães tem ferrovia. E Braga, Porto, mas para o Porto, essencialmente, e até aquela história de que vamos demorar 3 horas de Lisboa a Guimarães, não me convence quando demoramos 1 hora do Porto a Guimarães. Vamos continuar a demorar 1 hora. Por isso, mesmo que demoremos 2 horas e um quarto a chegar ao Porto, quando chegamos ao Porto temos que esperar por o urbano para Guimarães, lá se vão as 4 horas outra vez de Guimarães-Lisboa. Por isso, ou nós pomos pés ao caminho para que Guimarães tenha representação no plano ferroviário nacional, ou deixemos esta história para um plano de mobilidade nacional do futuro. E porque foi aqui várias vezes invocado o estudo da Ordem dos Engenheiros da Zona Norte, Guimarães em Debate não vai prometer que
vai conseguir fazer um programa aqui em que se vai debater esse assunto, mas está a fazer esforços no sentido que em próximo programa tenhamos cá alguém que nos possa apresentar também essa solução. Por agora, chegamos mesmo ao final, mas ainda muito brevemente, como sempre, vou desafiar os membros do painel a trazerem ainda aqui, a lembrar algo que deve ser lembrado e que não tratamos ao longo do programa. E eu iria começar, por exemplo, pelo Eduardo Fernandes. O que é que sugere que tenhamos de atenção nos próximos dias? Não sei se é esta a parte em que eu faço uma sugestão. Sim, se quiser, meu caro. Temos aqui no ecrã um livro do Joshua Cohen que tem de título A Família Netanyahu. Recebeu o prémio Pulitzer para ficção em 2022. É uma história sobre o pai do primeiro-ministro israelita e conta a influência judaico-americana no primeiro-ministro israelita, no posicionamento que ele tem tido no governo também de Israel e muitas das decisões, até estratégicas internacionalmente, que Benjamin Netanyahu tem tido com a influência da sua infância nos Estados Unidos e da sua família, que foi adotando, até liberalizando, muitas daquelas que eram as suas culturas. E por sugestão do Eduardo, alargamos o horizonte e de imediato passamos do local para o internacional. Mariana, não sei se o teu olhar é sobre questões locais ou se também vais olhar para o internacional. Eu vou olhar para as questões das mulheres. Nós estamos a terminar o mês de fevereiro. O mês de março é o mês da mulher. O dia 8 de março é o dia da mulher. O MDM vai fazer 2 manifestações, uma no dia 4 no Porto e uma no dia 11 em Lisboa, para assinalar este dia. E gostaria só de deixar aqui que há 1000 razões para as mulheres lutarem, infelizmente. A ACT notificou 1.540 empresas devido a diferenças salariais entre homens e mulheres. Segundo os dados do Ministério do Trabalho, a diferença salarial entre homens e mulheres é de 13,3%, o que corresponde a mais de 48 dias por ano em que as mulheres deixam de ser remuneradas pelo seu trabalho, mais de um mês. Em 2022 morreram 28 mulheres por violência doméstica e no mesmo ano houve mais queixas do que nos 4 últimos anos, 30 mil casos de violência sobre mulheres. Nós sabemos que os direitos das mulheres ainda não estão conquistados, estamos muito longe disso e por isso no dia 4 no Porto as mulheres vão se manifestar porque também podemos ir à luta com alegria e dizendo que estamos presentes e que queremos que os nossos direitos sejam cumpridos, mas em tempo de crise são as mulheres que duplamente sofrem com a crise económica e depois com as crises dentro das suas casas. Francisco Teixeira, cabe-te a ti encerrar o debate convocando, enfim, aquilo que achas que deve ser convocado ainda. Bom, acho que toda a gente tem que convocar. Hoje faz um ano que a Rússia invadiu a Ucrânia e está paulatina e pacientemente a destruir toda a infraestrutura ucraniana, a assassinar milhares de pessoas, militares e civis, tentando pôr em causa a ordem internacional, substituindo-a pela força em vez de pelo direito. Esta página que vimos é a primeira página do Público de hoje e que mostra com clareza como a tirania está de volta ao combate na Europa, a tirania russa, no caso. E é verdadeiramente incrível que no momento em que está posta em causa a paz mundial, com esta invasão absolutamente inominável e bárbara, nomeadamente o PCP venha a pedir a paz, a instigar e acusando, imagine-se, a NATO e a União Europeia de instigar a guerra. Quando foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. Não foi a Ucrânia, nem a NATO, nem a União Europeia que invadiu a Rússia. Sem uma única palavra para as vítimas ucranianas ou para a ditadura putinista. O que nos deixa numa situação estranha de regresso aos momentos mais negros e mais antifácticos, contrafactuais da Guerra Fria. E com esta reflexão chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães em Debate. Como sempre, lembrar que Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães. Nos próximos dias podem continuar a seguir-nos nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Por agora é mesmo a despedida, a promessa de que voltaremos 2 a 8 dias, como sempre, com outros temas e outros protagonistas.